Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Rodrigo, como vocês estão vendo, e nós estamos aqui para fazer uma breve retomada de conteúdo dos temas e dos assuntos que nós discutimos ao longo da primeira unidade. Uma revisão visando a recuperação que vai acontecer no retorno do recesso. Assistam ao vídeo com calma, não precisa assistir tudo de uma vez, assista um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, vai assistindo aos poucos, fazendo suas anotações, retomando as anotações que vocês já fizeram, né, ao longo da unidade. E se vocês tiverem dúvidas, se ainda ficar algum questionamento, alguma coisa que vocês não entenderam, vocês retomem, perguntam, né, questionem, tirem suas dúvidas. Mas iremos fazer então essa breve retomada para refrescar a nossa memória em relação aos assuntos, temas que nós discutimos na unidade. Em primeiro lugar, a origem da filosofia. Foi o primeiro tema que nós estudamos. Nós começamos nos perguntando por que a filosofia se desenvolveu na Grécia. O que explica o surgimento da filosofia entre os gregos. Em seguida, nós conhecemos a filosofia grega, começamos a estudar o primeiro período, que é o período pré-socrático, onde tudo começou, e em seguida estudamos o período clássico, com sofistas e finalmente com Sócrates. Foi o percurso então que a gente fez durante a unidade. São os temas mais importantes que nós estudamos ao longo desse tempo. Em primeiro lugar, nós vamos retomar aqui os conteúdos. Como eu disse, o vídeo vocês assistam de pouquinho em pouquinho, né? Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, não precisa assistir tudo de uma vez só. E vocês façam aí as anotações e registrem as dúvidas que ainda ficarem. O primeiro tema, como eu disse, foi a origem da filosofia. Nós tentamos entender por que a filosofia se desenvolveu entre os gregos. Em primeiro lugar, nós vimos que existe uma explicação, digamos assim, para a origem da filosofia a partir da ideia de milagre grego. Muita gente acreditava que os gregos criaram a filosofia de repente, do nada. Um dia amanheceram e simplesmente criaram a filosofia. Só que nós vimos que essa ideia do milagre grego, de um surgimento repentino da filosofia, abrupto, aconteceu de repente, porque os gregos eram inteligentes, especiais, diferentes. Esse tipo de explicação não cola mais hoje em dia. Então, nós preferimos explicar o surgimento da filosofia observando um conjunto de transformações políticas e sociais pelas quais a civilização grega passou desde o período micênico, que é um período muito antigo, passando pelo período homérico até finalmente chegar na polis democrática. Há um conjunto de transformações na sociedade e na política entre os gregos que explica por que a filosofia surgiu entre eles. E essas transformações mostram que a filosofia surgiu como resultado ou como consequência justamente da polis, ou da democracia. O surgimento da filosofia está diretamente associado à democracia, que apareceu lá entre os gregos. E a democracia foi consequência de um processo que começou na civilização micênica, em primeiro lugar, até passando pelo período homérico até finalmente a polis. Então, essas transformações, de maneira resumida, elas mostram uma mudança entre uma sociedade monárquica, que é a civilização micênica, para uma sociedade aristocrata, época dos mitos, o período homérico, até finalmente a democracia, em que os assuntos da cidade são discutidos em público por todo mundo, pelo menos por todos os homens livres. A gente precisa entender, como nós vimos na unidade, que a monarquia da época micênica concentrava o poder apenas no rei, que sozinho governava todas as coisas e mandava em todo mundo, mandava em tudo. O rei era chefe militar, era chefe religioso, era chefe político, ele mandava em tudo, mandava na religião, mandava no exército, mandava na política. Ele tinha um poder absoluto concentrado nas mãos de uma pessoa só, que era ele, o rei. Essa civilização micênica, concentrada na monarquia, né, ela foi transformada, ela foi substituída em seguida por uma sociedade aristocrata. Nessa sociedade, o poder era dividido. Uma pessoa fica com o exército, uma pessoa fica com a religião, outra pessoa fica com a política. Só que essa divisão ainda era para um grupo muito pequeno de pessoas, os aristocratas. Mas, de todo modo, a noção de cidadania ampliou-se. Agora, quem pode decidir as coisas, quem pode dar opinião, não é só o rei sozinho que mandava em todo mundo. A partir de agora, com a aristocracia, é um conjunto pequeno de pessoas
que decide as coisas da cidade, a gestão, a administração da cidade. Só que o período homérico também finalmente foi substituído por um outro período que foi o período da polis, o período da democracia. Agora todas as pessoas, pelo menos as pessoas livres, né, os homens livres, todas as pessoas podiam dar a sua opinião, colocar suas ideias na mesa, discutir o que pensava, o que achava das coisas. Então é uma ampliação da noção de cidadania. Antes o cidadão era apenas o rei, depois os aristocratas. E agora, finalmente, todo mundo. Essas transformações políticas na sociedade grega, elas se refletiram, por sua vez, em outros aspectos da civilização grega. É o caso, por exemplo, da arquitetura urbana, que mudou também. A forma como os gregos pensavam as suas cidades mudou do período micênico até o período da democracia, como resultado dessas transformações políticas. Além disso, a representação do universo também se alterou e a forma de fazer guerra. Então, nós observamos que a mentalidade dos gregos sofreu um processo muito grande, uma transformação muito profunda, como resultado da democracia. Nós vamos falar, em primeiro lugar, da arquitetura, por exemplo. A civilização micênica era construída em torno de montanhas, montes e tudo mais. E as cidades eram construídas em torno dessas montanhas, e lá em cima, no topo das montanhas, no ponto mais alto das cidades, ficava o palácio, onde o rei governava sozinho. Essa estrutura ela tem uma simbologia, porque ela mostra que lá em cima está o rei e embaixo está o povo. É uma estrutura piramidal, uma divisão em camadas, em que há um em cima e um embaixo. O rei lá em cima sozinho governando todo mundo e o povo aqui embaixo sendo governado. Só que com a democracia, a cidade é pensada agora em formato circular. A ágora, que é a praça pública da cidade, onde todo mundo pode ir, representa essa ideia de que todo mundo é igual. Não existe ninguém que está em cima ou embaixo. Todos estão no mesmo nível. Então, essa transformação nas cidades, na forma de construir e de pensar as cidades, é uma consequência da transformação política pela qual a civilização micênica, os gregos passaram desde a civilização micênica até a polis. Além da arquitetura, também mudou a representação do universo. No período dos mitos, no período homérico, o universo era representado em camadas. Existia o em cima e o embaixo. Em cima, o céu governado por Zeus. Embaixo, o submundo governado pelo Hades. Nas águas, Poseidon. Então, nós temos uma divisão em camadas. É também uma estrutura piramidal, tem um em cima e um embaixo. Zeus, o principal rei, o Deus mais forte lá, o poderoso que mandava em todo mundo, lá em cima que ele ficava. E isso mostra uma estrutura ainda dividida em camadas e uma estrutura hierárquica. Só que agora, com a polis, a representação do universo passa a ser circular. Eles passam a imaginar o mundo como se o mundo fosse um círculo. A Europa de um lado, a Ásia de outro, a África de outro. E essa representação circular mostra que não existe mais em cima e embaixo. Tudo está sempre no mesmo nível. A Terra está no centro porque forças físicas fazem com que ela fique no centro. E não porque Zeus manda ela ficar no centro. Então, a explicação racional do universo, fruto da democracia. Todo mundo está no mesmo nível, não existe em cima e embaixo. E existem explicações físicas que dão conta do fato da Terra ficar no centro aí, como a representação está mostrando. Além disso, também houve uma transformação na forma de fazer a guerra. No período mítico, no período Homero, o Aquiles, por exemplo, ele era um herói que se destacava na guerra. Os gregos fizeram uma guerra com os troianos e nessa guerra Aquiles era uma figura que sempre se destacava. Quando ele entrava na guerra, os gregos começavam a ganhar. Quando eles saíam da guerra, os gregos começavam a perder. Então, nós observamos que há uma ideia de um destaque, alguém especial, alguém mais importante, cuja entrada ou saída na guerra pode modificar o rumo das coisas. Só que com a democracia, os gregos pensam a guerra a partir agora da falange. A falange é uma estrutura militar em que cada soldado precisa manter o seu posto para que ele possa proteger o seu colega que está do lado. Então, na falange, ninguém pode se destacar. Todo mundo é igual, todo mundo é a mesma coisa. Qualquer pessoa que queira se destacar já é mal vista e colocada para fora.
A sua posição garante a vida do seu colega que está do lado. Por isso, ninguém está acima de ninguém, ninguém está abaixo de ninguém, todo mundo está no mesmo nível. Então, observe que a mentalidade dos gregos se alterou profundamente do período micênico até a democracia. A monarquia micênica foi substituída pela democracia e a forma de construir as cidades, de pensar como é o mundo, o universo e de fazer a guerra mostra um processo pelo qual os gregos foram cada vez mais se tornando democráticos. É claro que uma democracia limitada, como nós sabemos. Isso mostra que, de acordo com o nosso historiador aqui francês, o Jean-Pierre Vernant, que a ideia de milagre grego é uma ideia equivocada, porque a filosofia não surgiu de repente porque os gregos tinham muita inteligência e foram excepcionais, muito diferentes. Pelo contrário, a filosofia surgiu como consequência da polis democrática. A filosofia é uma consequência da democracia. E é claro que isso inclui uma série de transformações. Por exemplo, a religião grega, que é uma religião mais plural, né? Várias manifestações religiosas convivendo ao mesmo tempo. Além disso, o ócio, que é o tempo livre, algumas pessoas não precisavam trabalhar, elas podiam se dedicar o tempo todo ao pensamento, à filosofia, à matemática. Além disso, a escrita, porque no período micênico a escrita era uma coisa que ficava só no interior do palácio. Nem o rei sabia ler, porque escrever era uma coisa de funcionários, dos escravos, os escribas, que faziam simplesmente registros para a administração da cidade. Quantas pessoas nasceram, quantas pessoas morreram, quantas pessoas ficaram doentes, a agricultura e esse tipo de coisa. Era para isso que servia a escrita. Mas com a democracia, a escrita passa a ter a função de publicizar as leis, as ideias, os pensamentos. Porque as leis agora precisam ser debatidas, conversadas, negociadas. Então a escrita com a democracia passou a ter a função de dar publicidade ao que estava acontecendo para que as pessoas pudessem conhecer, discutir, debater. Então nós observamos que a polis trouxe muitas mudanças na arquitetura urbana, como nós vimos, na representação do universo, na forma de fazer a guerra, uma mudança também na forma de pensar a escrita. Esse conjunto de transformações é que explica o surgimento da filosofia na Grécia. Ela é consequência da polis, é resultado da democracia. Tranquilidade, beleza? Esse então foi o tema 1. Nesse tema nós tentamos explicar por que a filosofia surgiu na Grécia e o que explica o surgimento dela lá. Depois disso, desse primeiro tema, nós passamos em seguida para o segundo tema, que é o período pré-socrático, que é o período em que os primeiros pensadores apareceram. Os pré-socráticos são filósofos que antecederam Sócrates, como o próprio nome disse, e eram estudiosos que se dedicavam à physis. A physis é uma palavra grega que pode ser traduzida por natureza. Então eram fisicalistas, algo próximo do que hoje seriam os cientistas ou químicos, físicos, biólogos. E os fisicalistas, os pré-socráticos, eles tinham interesse em entender o que é a matéria, de que são constituídas todas as coisas. Essa era a pergunta que eles se faziam e a curiosidade que eles tinham. De que é feita a matéria e como explicar todas as coisas, a natureza ou o universo. Por que o universo, a natureza ou a physis, em primeiro lugar? Isso se deve ao fato de que a natureza ou o cosmos, ele possui uma constância, ele é sempre o mesmo, ele não muda. E eles entendiam que nós só podemos conhecer aquilo que não muda, aquilo que apresenta sempre o mesmo comportamento, aquilo que não fica se alterando o tempo todo. E a physis é justamente aquilo que é sempre a mesma, sempre constante. A natureza ela é muito regrada. Ela sempre se repete, ela não se altera. O comportamento da natureza é sempre o mesmo. Então, por isso, os primeiros filósofos se dedicaram à physis ou à natureza. E aí surgiram várias respostas à pergunta o que é a matéria, como nós vimos. Tem, por exemplo, a resposta que entendia que a matéria é constituída de água. Outros que entendiam que tudo é feito de ar. Há também aqueles que diziam que todas as coisas são feitas de átomos. E há também quem afirmava que todas as coisas são feitas de 4 elementos combinados: terra, água, ar e fogo. Observem vocês que são maneiras diferentes de explicar a matéria, a constituição da matéria, da physis do cosmos, e esse era o tema que eles se dedicavam a pensar e estudar. Só que chegou um momento que o tema se esgotou. Parecia que todo mundo já tinha falado tudo sobre o assunto, né? Água, fogo, terra, 4 elementos, átomos.
parece que o assunto chegou ao fim, se esgotou, acabou, né? Acabou a discussão. Tudo que se podia falar sobre o assunto foi dito. Então, em função disso, os pensadores gregos mudaram o foco de interesse, passando da natureza para o ser humano, para os valores éticos e políticos próprios da humanidade. Então, os pré-socráticos ou fisicalistas, eles são substituídos pelo período seguinte, que é o período clássico, onde aparecem os sofistas. Os sofistas, eles não se dedicam mais a pensar a natureza como os pré-socráticos, mas eles se interessam agora em entender o processo de argumentação, como falar bem, em outras palavras. Eles eram, então, sábios ou professores que não tinham uma cidade fixa, eles eram meio que nômades, né? Andavam de cidade em cidade, viajavam entre as cidades, ensinando aos jovens ricos que tivessem grana e dinheiro e que estivessem interessados na arte de falar bem ou de argumentar. Então, os sofistas são conhecidos por serem bons argumentadores, bons debatedores. Eles desenvolviam nas pessoas a forma mais interessante de falar bem e de convencer, a arte de persuadir. Só que os sofistas, eles eram mal vistos por Sócrates e Platão e Aristóteles, eles eram mal vistos pelos filósofos, né, mais tradicionais, por uma série de razões. Em primeiro lugar, porque eles não tinham polis. Então, para os gregos, não ter cidade é como se você fosse um desgarrado no mundo, um perdido por aí. Eles cobravam para ensinar o que Sócrates e Platão consideravam uma coisa ofensiva, porque o conhecimento não pode ser vendido, já que ninguém é sábio, né? Ninguém é sábio, ninguém é detentor do conhecimento, então ninguém pode vender uma coisa que não tem. Só os deuses são sábios. Nós, seres humanos, somos apenas filósofos. Nós queremos saber. Por isso que, se ninguém é sábio, ninguém pode vender aquilo que não tem. Por isso, Sócrates e Platão não gostavam deles. Além disso, eles eram relativistas. Eles acreditavam que o que é certo ou errado, a verdade, a mentira, são coisas que dependem de cada um. Cada um tem uma visão diferente, uma perspectiva diferente sobre o que é a justiça, o que é a felicidade, o que é certo, o que é errado e esse tipo de coisa. Os fatos de serem relativistas, de cobrarem para ensinar e de não terem polis, fazia com que os sofistas fossem mal vistos pelos filósofos tradicionais, Sócrates, sobretudo Platão. Nós vimos na unidade alguns sofistas de destaque. O primeiro deles foi esse homem que aparece na foto, que é um camarada chamado Protágoras. Protágoras era um camarada que defendia a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Isso significa, em outras palavras, que a medida, a régua para saber o que é certo, o que é errado, é cada um de nós individualmente. Porque aquilo que para mim é certo, para outra pessoa pode ser errado. Aquilo que para mim é ótimo, perfeito, maravilhoso, para outra pessoa pode ser péssimo. Então, o que significa certo, o que significa errado? São coisas que cada um define, cada um decide. Eu levo a minha vida de um jeito que eu acho que é o jeito certo de viver. Outras pessoas levam a vida de outro jeito porque acham que o jeito certo de viver é outra coisa. Eu entendo que a felicidade é uma coisa, tem pessoas que entendem que a felicidade é outra. Tem gente que acha que ser feliz é ganhar dinheiro e ficar rico. Tem gente que acha que ser feliz é viver uma vida regrada, religiosa. Tem gente que acha que ser feliz é viver uma vida de prazer, curtição, balada o tempo todo. Quem está certo, quem está errado? Todo mundo está certo. Né? Cada um é a medida de si mesmo. Cada um é a régua para decidir o que é certo e errado. Não existe uma definição única, absoluta do que é o certo a se fazer. Por isso que o Protágoras dizia que melhor que a verdade é a utilidade. Nós não devemos perder tempo discutindo o que é verdade e o que não é. Nós precisamos entender o que é útil para nós, o que é melhor para nós. Vamos imaginar, por exemplo, a ideia de que Deus existe. Deus existe ou Deus não existe? É verdade que Deus existe ou não é verdade que Deus existe? Pouco importa se é verdade ou se não é verdade, porque nós nunca vamos descobrir se Deus existe ou se Deus não existe. O certo ou errado, a verdade, depende de cada um. Não existe uma única verdade. E já que é impossível chegar à certeza absoluta, a uma verdade única, nós não devemos nos preocupar com a verdade. Nós devemos nos preocupar com a utilidade. Então, por exemplo, Deus existe? Eu não devo perguntar, é verdade ou mentira? Não, eu devo perguntar, é útil ou não? É bom ou não para mim que Deus exista?
Eu não tenho que ficar preocupado se isso é uma verdade. Eu tenho que ficar preocupado nas consequências disso para mim. Deus existir vai ser bom para mim ou não? Às vezes vai ser uma coisa positiva, porque eu vou ter ser uma pessoa mais tranquila, mais emocionalmente sossegada. Então, é a preocupação que nós deveríamos ter, não com a verdade. Por sua vez, um outro filósofo de destaque aparece na foto, é um camarada chamado Gorgias. Gorgias é um filósofo que, assim como Protágoras, defendia o que nós chamamos de ética da situação. Ele achava que o certo e o errado não existem. Cada um, define o que é certo e errado. O certo e errado depende da situação individual de cada um. Então, por exemplo, a sua idade, o seu sexo, o país onde você vive, a região do país onde você vive, a época histórica em que você vive, tudo isso vai definir o que é certo e errado. Então, por exemplo, tem coisas que um adolescente faz e que é certo, mas que se um adulto fizer não é certo mais. Tem coisas que se o homem faz é certo, que a mulher fazer é, entre aspas, errado. É o caso, por exemplo, de andar sem blusa na rua. Pode andar sem blusa na rua? Para o homem, pode. Para a mulher, ela vai ser mal vista. Claro que de acordo com os valores da sociedade aí, Tem coisas que 50 anos atrás eram certas, eram legais. Hoje em dia as pessoas já acham errado. Tem coisas que no Brasil pode ser feito, mas na França é errado fazer. Então, o que é certo e errado depende da situação individual. Cada um individualmente, a partir de sua idade, seu sexo, seu país, sua época histórica, vai definir o que é certo e errado. Por exemplo, várias coisas, a gente pode citar várias coisas que antes, no passado, eram importantes e que hoje as pessoas nem acham tão importante mais. Então, a época histórica é que vai definir. Antigamente isso era certo, hoje isso é errado. Então, cada época, cada pessoa, dependendo da sua idade, do país onde vive, uma série de circunstâncias pessoais é que vai definir o que é certo e errado. Não existe um certo e errado absoluto. Por outro lado, um outro filósofo que aparece na foto aí, um camarada chamado Critias, ele dizia que o certo e errado, de fato, não existe, mas os seres humanos, eles precisam decidir. Eles precisam definir uma coisa que todo mundo pode fazer e outras coisas que as pessoas não podem fazer. Então, por exemplo, roubar. É certo roubar ou não? Tem pessoas que vão achar que sim, tem pessoas que vão achar que roubar é errado, tem pessoas que vão achar que roubar é certo. Só que nós precisamos decidir do ponto de vista da sociedade, Por isso os seres humanos criaram a lei para definir algumas coisas que podem, outras coisas que não podem ser feitas. Então, por exemplo, roubar, não pode. É lei. Porque se não fosse lei, tem gente que acha que pode, tem gente que acha que não pode. Então criaram a lei para dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito, como é o caso, por exemplo, de roubar. Só que a lei não é suficiente, porque tem pessoas que, se souberem que não serão pegas, que ficarão impunes, que ninguém vai descobrir nada, elas vão roubar. Tem gente que não rouba quando está na frente da polícia, mas se ninguém está vendo, vai lá e rouba. Então, por isso que a lei não é suficiente para garantir a ordem, para garantir que as pessoas não façam o que é errado. Por isso, os seres humanos criaram os deuses. Os deuses são criaturas que os seres humanos criaram para que as pessoas possam sentir medo de fazer o que é errado, mesmo quando estão sozinhas, mesmo quando ninguém está vendo, e elas podem ficar impunes. Então, as pessoas, por exemplo, elas quando estão sozinhas, elas podem pensar, ninguém está me vendo, mas eu não posso fazer o que é errado porque Deus está vendo. Então, os deuses são artifícios psicológicos, são criações humanas que servem como se fossem espantalhos na nossa cabeça, espantalhos mentais. São espantalhos que ficam na nossa cabeça, observando a gente o tempo todo, e mesmo quando a gente está sozinho, ninguém está vendo, ainda assim a gente não faz o que é errado, porque os deuses vão estar olhando. São como se fossem espantalhos. Por fim, nós conhecemos também um pouco sobre Trasímaco e sobre Hípias, que são outros dois sofistas importantes. Só que o Trasímaco, ele era um cara que defendia que certo ou errado é uma coisa que não tem como definir, mas a gente pode dizer que certo é aquilo que o mais forte faz. É o que acontece na natureza. Na natureza, o mais forte vence. O mais forte ganha sempre. O leão, por exemplo, pode entrar lá na manada, brigar com outro leão, expulsar o leão mais velho, dane-se ele e ficar com todas as fêmeas lá. É certo, porque ele é mais forte, ele expulsa o mais fraco e dane-se. Só que o Trasímaco achava que devia ser assim na sociedade humana também. Os mais fortes deveriam mandar e o certo é que os mais fortes fazem. Isso porque ele achava que nós nascemos desiguais. Tem pessoas mais fortes e pessoas mais fracas. Tem pessoas mais inteligentes e tem pessoas menos inteligentes.
Então, os mais fortes, os mais inteligentes, os mais bonitos, eles devem ganhar, devem dominar mesmo. Nós nascemos desiguais, é uma coisa que a natureza nos fez diferentes, e a sociedade força entre nós uma igualdade. As leis, por exemplo, proíbem que os mais fortes derrotem os mais fracos. Então, por exemplo, temos aí a lei do feminicídio, que proíbe violência contra as mulheres, porque os homens, por se considerarem mais fortes, eles podem querer agredir as mulheres. Nós precisamos de uma lei que impeça essa agressão, que proteja as mulheres. Então, para o Trasímaco, nós nascemos desiguais e a sociedade força entre nós uma igualdade que não é natural. Só que, por sua vez, o Hípias era um filósofo que pensava uma coisa completamente diferente. Ele achava que nós nascemos iguais, sim, e é a sociedade que cria diferenças entre nós. Então, por exemplo, homens e mulheres, não existe diferenças entre eles. Para o Hípias, nós nascemos iguais, só que a sociedade cria diferenças. Por exemplo, a sociedade cria a ideia de que o homem pode andar sem blusa na rua e a mulher não pode. Cria a ideia de que as mulheres podem usar vestido, saia e o homem tem que usar calça. Essas coisas, para o Hípias, não são naturais. São coisas que nós, seres humanos, inventamos na nossa cabeça. Assim como a diferença entre brasileiros e estrangeiros, brasileiros e argentinos. Não existe na natureza nenhuma linha separando Brasil e Argentina. É uma invenção da nossa cabeça, nós, seres humanos, a nossa sociedade, que criou essas diferenças. Por exemplo, a diferença entre brasileiros e estrangeiros, baianos e mineiros. Não existe essa diferença na natureza, não existe nenhuma linha na natureza separando Minas e Bahia. Então, ser baiano, ser mineiro é uma criação da sociedade, seres humanos que criaram essas diferenças. Então, para Hípias, nós nascemos iguais e a sociedade que cria diferenças entre nós. Só que para o Trasímaco, nós nascemos desiguais e a sociedade força entre nós uma igualdade. Para solucionar esse problema, nós precisamos entender que a palavra igualdade está sendo usada de maneira diferente por cada um deles. Trasímaco usa uma noção biológica de igualdade. Hípias usa uma noção política de igualdade. Então, por isso, nós podemos dizer que nós somos biologicamente diferentes, como dizia o Trasímaco, mas politicamente iguais, como dizia o Hípias. Então, as palavras têm sentidos diferentes. No primeiro sentido, um sentido biológico, e no segundo, um sentido político. E é preciso entender essa diferença para solucionar o problema. Mas, enfim, esse foi o tema 3, os sofistas. E nós terminamos a unidade falando do último tema, que foi Sócrates. Sócrates é uma figura extremamente importante porque é um divisor de águas na filosofia grega. Existe a filosofia antes de Sócrates, os pré-socráticos, a filosofia socrática, que é o período clássico, e a filosofia pós-socrática. Ele é uma pessoa, então, muito importante. E era um homem que foi considerado, ou que foi dito a ele, um dos seus discípulos foi a uma cidade chamada Delfos. Nessa cidade, a sacerdotisa disse que Sócrates era o homem mais sábio do mundo. Só que Sócrates não acreditava nisso, pelo menos ele desconfiou dessa verdade, porque ele não se entendia como o mais sábio, porque na cidade de Atenas tinha muitas pessoas mais sábias do que ele, pensava Sócrates. E ele foi tentar entender por que ele era o mais sábio, e foi conversar com as pessoas que eram consideradas sábias e inteligentes. Só que quando ele conversava com as pessoas, ele foi percebendo que as pessoas que eram consideradas sábias, na verdade, elas fingiam saber. Elas fingiam que sabiam, quando na verdade não sabiam. Elas tinham mais arrogância, elas tinham mais prepotência, porque no fundo, se você fosse perguntando para elas as coisas, fossem questionando elas sobre as coisas, elas no fim reconheciam que não sabiam. Está perguntando demais? Não sei. Então, por isso, Sócrates chegou à conclusão e começou a entender por que a Pitonisa, por que o Deus lá em Delfos disse que ele era o homem mais sábio do mundo. Não porque ele sabia mais do que os outros, mas porque ele não fingia saber um conhecimento que ele não tinha. Ele reconhecia a ignorância dele. Por isso a frase mais conhecida dele, só sei que nada sei. Essa ideia, essa frase, transmite a ideia de que o sábio é aquele que reconhece a sua inteligência, a sua falta de conhecimento, reconhece que não sabe das coisas e por isso é aquele que precisa estudar. Sábio é aquela pessoa que quer estudar mais, porque sabe que não conhece todas as coisas. E tolo, burrinho, idiota, é a pessoa que diz, eu sei desse assunto.
Porque a pessoa que diz eu sei, ela para de estudar porque ela acha que sabe, ela se agarra na arrogância dela, diz que sabe, pronto, não quer mais saber de nada. Não se coloca, não se questiona, não pensa. Por isso que o sábio é aquele que diz não sei, porque ao dizer isso, ele promove a vontade de saber mais. Porque tudo aquilo que nós sabemos é muito pouco em relação àquilo que nós ainda precisamos saber. Nem um cara com doutorado sabe de todas as coisas do assunto que ele estudou. Então, a pessoa que bate no peito e diz eu sei desse assunto é um ignorante, é um tolo, é um besta. Porque o sábio reconhece que a sua sabedoria ainda é pouca e que ele precisa sempre estar estudando mais. Por outro lado, o método de Sócrates era um método chamado de maiêutica, né? É um método dialógico. Ele sempre iniciava uma conversa perguntando alguma coisa ao ouvinte. Só que ele fingia não saber do assunto. É o que nós chamamos de ironia socrática. Ele fingia não saber de um assunto, colocava uma questão para as pessoas respondiam, depois ele devolvia com outra pergunta, e através de uma série de perguntas, ele ia conduzindo o interlocutor, a pessoa com quem ele estava conversando, a uma conclusão qualquer. Quando o interlocutor chegava a essa conclusão, é como se ele tivesse parido, dado à luz um conhecimento ou uma ideia nova. Isso é o que ele chamava de maiêutica, que é uma palavra de origem grega que significa parto, dar à luz. Porque a mãe de Sócrates era parteira e ele se considerava parteiro também, só que o parteiro de ideias. Porque ele achava que nós já temos o conhecimento dentro de nós. Basta que a gente tire o conhecimento que já está em nós. Isso porque os gregos acreditavam que a alma já existe antes do corpo. A alma já existia antes da nossa encarnação. E quando a alma foi encarnar, pouco antes dela encarnar, ela passa por um rio, que é o rio do esquecimento, e bebe um pouco da água do rio. Quando a gente bebe dessa água, a gente esquece. Quando a gente nasce, a gente esqueceu tudo. Só que nós conseguimos relembrar as coisas através do diálogo, da argumentação, do debate. Por isso que o método de Sócrates é chamado de maiêutica, porque ele achava que o conhecimento já está dentro de nós. E é preciso tirar de dentro. Assim como nós tiramos de dentro da mulher a criança, na hora do parto, nós precisamos tirar de dentro de nós o conhecimento. E é isso que ele fazia com a maiêutica. Conversando com as pessoas, colocando argumentos, colocando ideias, contestando visões, através disso é que nós chegamos ao conhecimento. E para provar que ele estava certo, Sócrates uma vez conversou com um escravo que nunca tinha estudado antes matemática, e só com as perguntas que ele fez para o escravo conseguiu resolver um problema envolvendo o teorema de Pitágoras. Com isso, ele mostrou que o conhecimento já estava dentro do escravo. Era preciso apenas que, pelo raciocínio, pelo debate, pela troca de ideias, pelo raciocínio, pela argumentação racional, ele conseguia já descobrir, relembrar o conhecimento que ele tinha. Por isso que conhecer é relembrar. O professor ele não transmite conhecimento para o aluno. O conhecimento já está dentro do aluno. O que o professor faz é tirar de dentro do aluno esse conhecimento que ele já possui. E é isso que ele chamava justamente de maiêutica. Através do diálogo, da argumentação, tirar o conhecimento que já está dentro de nós. Por fim, nós vimos que esse método dialógico ele incomodou as pessoas, porque levava as pessoas a pensar, a ter ideias diferentes, só que para muita gente isso era incômodo. Então as pessoas resolveram tirar o Sócrates de circulação e para isso acusaram ele injustamente de duas coisas, que foi a corrupção dos jovens, ensinando para os jovens supostamente ideias perigosas, e também o acusaram de não acreditar nos deuses da cidade de Atenas. Essas acusações eram falsas, mas eles queriam de alguma maneira tirar o Sócrates de circulação, apesar de o Sócrates já ter 71 anos de idade. O resultado da acusação foi um julgamento e o tribunal concluiu, a conclusão do tribunal é que Sócrates era culpado e ele foi condenado à pena de morte. Ele foi condenado a ingerir um veneno chamado cicuta e, consequentemente, morrer. Na imagem que aparece aí, vocês observam que Sócrates está com o dedo apontado para cima. O dedo apontado para cima, na verdade, é uma maneira de simbolizar a crença dele da imortalidade da alma. Ele está dizendo que não está preocupado com a morte, está tranquilo, está sossegado, está todo mundo chorando, mas ele está sereno,
porque ele sabe que a alma dele é imortal e que ele não vai morrer. Por isso que ele está apontando para cima, ou seja, apontando para a próxima vida. Bom, esse foi o tema 4, o último tema da unidade. Assim nós encerramos o conteúdo. Essa foi apenas uma revisão, uma retomada dos assuntos, uma síntese, um resumo do que nós vimos. Anotem o que vocês tiverem que anotar, tirem suas dúvidas, coloquem as coisas que vocês não entenderam e depois a gente faz aí, se alguém tiver ainda alguma dúvida, a gente tenta responder depois, beleza? Então é isso, bom recesso para todo mundo aí e até o retorno. Valeu!